Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia Lassi e hoje eu vim aqui fazer um resumo dos últimos 2 dias de filme, do que eu vi aqui no Festival de Cannes. Eu já estou me despedindo, a gente chega no 6º dia, na metade do festival. A próxima parte da próxima semana eu vou acompanhar de Paris, não vou estar mais aqui em Cannes, mas ainda vou ver alguns filmes que vai passar no circuito lá. Entre ontem e hoje eu vi 5 filmes. O primeiro deles foi o Flag Day, dirigido pelo Champagne. É um filme que tem uma fotografia belíssima, que tem uma trilha sonora também que me encanta bastante, com a Katy Perry e o Ed Vedder, da banda Pure Jam. E conta a história da jornalista Jennifer Vogel, que escreveu um livro contando o seu relacionamento com seu pai, que era um falsário, que foi para a cadeia dos Estados Unidos. E o Champagne tem a estreia de trabalhar pela primeira vez com a sua filha Dylan Penn. Ela é a protagonista, ela vive a Jennifer Vogel no filme. Porém, não é um filme que te encanta, não é um filme impactante, e a gente já viu muitas dessas histórias, que é aquela do American Way of Life, que mesmo com todas as obstáculos na vida, uma mãe alcoólatra, um pai ausente, pessoas que não acreditavam em você, ela se envolveu com drogas, ela consegue passar sobre tudo isso e tornar-se uma jornalista competente, e escrever um livro e contar a sua história para o mundo. A gente já viu esse tipo de história em vários outros filmes, então é um filme que é meio capenga nesse momento, porque ele tenta tocar a gente na emoção, mas ele fica muito aquém de uma história que realmente chega a nos inspirar, a nos fazer seguir a protagonista. Mas o desempenho da Dylan Penn é belíssimo, ela é muito bem tratada pela câmera, obviamente é o seu pai atrás dela, das lentes, mas o filme deixa a desejar, apesar da fotografia se parecer muito com Na Natureza Selvagem, dirigido pelo Champagne também. Ele não chega a invocar uma história tão fascinante quanto o filme de 2006. O outro filme que eu conferi foi um filme japonês, Driving My Car, que é um filme longo, de 3 horas, é meio difícil, é uma outra linguagem cinematográfica, é a história de um dramaturgo selecionando um cast e fazendo um ensaio, e dentro desse ambiente de ensaio durante a peça tem os conflitos entre os personagens que foram escalados para fazer essa peça. Tem um dos atores que é egocêntrico e que teve um caso com a mulher do diretor. Tem uma outra atriz que ela fala em línguas de sinais coreano. Tem um desencontro entre línguas porque eles estão no Japão, tem gente que fala o mandarim, tem gente que fala coreano, tem gente que fala o japonês, às vezes um entende inglês, outro não. Mas a história que conduz o filme seria do Driving My Car, que é a motorista que conduz esse dramaturgo durante toda a apresentação do filme. Não é um filme que me impactou, é um filme que passou assim muito distante. Eu tava realmente muito contrariada com o filme, ele foi muito cansativo, não é o tipo do filme que eu vou lembrar, provavelmente eu vou esquecer da história daqui a algum tempo. O terceiro filme que eu vi foi o filme do italiano Tre Piani, que significa 3 andares, ou 3 floor, como é traduzido aqui por inglês, que é mais uma tragicomédia entre erros e acertos dentro de um condomínio. O filme já começa com uma cena forte de uma mulher que sai do portão grávida correndo para o hospital, e vem um carro desgovernado, passa por ela e acerta outra mulher, e ele entra direto no apartamento, destruindo a casa de outra pessoa. Obviamente esse marco do filme já vai trazer todo o enredo ali das pessoas que moram naquele condomínio, e aí a gente vai vendo as histórias durante 3 períodos. Passa-se 5 anos depois desse acidente, depois passa-se mais 5 anos, e os personagens vão tendo os seus conflitos, os seus desenvolvimentos e o seu momento de redenção. É um filme que toca, é um filme muito bom de assistir, como a gente vai elaborando as questões da vida, como o tempo ajuda a elaborar questões que por um momento pareciam imagináveis, impassáveis, e que com o período vai trazendo novas angústias e vai solucionando outras. É um filme que fala diretamente com as pessoas e tem vários temas bem ali, entre abuso infantil, estupro ou não,
homicídio, assim, não são temas leves, porém o filme é tratado de forma muito bem medida para que não seja um filme pesado e angustiante, que vai trazendo, por isso que eu falei que é uma tragicomédia no final, porque ele vai dando alguns alívios pra gente, não cômico exatamente, mas alívios de perspectiva, tendo mesmo abertura, mesmo falando também de doença mental, falando da terceira idade senil. Então assim, são muitos elementos que conseguem fazer uma costura e conseguem fazer um enredo e que você acompanha, se envolve, mas não se sente pesado com essas histórias. Hoje eu já fui para um outro completamente diferente tipo de filme. Eu vi o filme brasileiro que estreou aqui, a diretora de Mate-me Por Favor. Ela estreou aqui o Medusa, que é um filme que fala sobre fantasia, terror, também tem uma pegada política, fala sobre religião, fala sobre diversas coisas. E ela contou que a sua inspiração principal foi do Dario Argento, Suspiria, e também Carrie, porém ele não me impactou tanto quanto o Mate-me Por Favor. O Mate-me Por Favor, ela mesma diz que ele termina de forma melancólica, que foi uma coisa que me pegou, e o Medusa, ele termina como um grito de liberdade. É um filme que tem uma mensagem forte, eu adoro os planos dessa diretora, ela sempre parte de um ponto específico para abrir a cena. E também ela faz o contrário, abre a cena e vai num ponto específico que a gente não tinha visto. Eu adoro essa dinâmica que ela constrói. Ela tinha construído isso também em Mate-me Por Favor e construiu aqui também em Medusa. E espero ver mais filmes dela, porque eu sei que vai sair coisas boas. O Medusa, ele me envolveu na história, mesmo não sendo uma história que tem um suspense, que tem um mistério. Ela é mais um grito de liberdade, é uma angústia que a própria diretora disse que estava sentindo. Ela fala sobre conservadorismo e liberdade, fala sobre encontrar um caminho a seguir e como a gente usa a violência e a manipulação e o discurso para fazer com que uma ideia perpetue ali e crie um momento, né, de para onde eu tô indo, o que que tá possuindo, tem alguém no meu corpo, e essas são umas questões muito fortes ali no filme. E para finalizar, o filme de hoje, o último que eu vi, foi o Bergman Island, que é protagonizado pelo Tim Hoff. Ele faz uma homenagem meio metalinguística por Ingmar Bergman. O personagem do Tim Hoff vai com a sua esposa para a Ilha de Faro, que é uma ilha em que Bergman passava muito do seu tempo e que filmou vários dos seus filmes, Persona, O Sétimo Selo, Histórias de um Casamento, Gritos e Sussurros, e eles vão contando essas histórias, tem um tour, eles vão se aprofundando na ilha, e ele é um diretor e ela é uma roteirista, e eles estão ali construindo uma história também que se passa dentro dessa ilha. Então ele é um filme que fala sobre a construção, fazendo uma homenagem ao Ingmar Bergman, falando sobre a construção de um filme, falando sobre o processo do criativo e também sobre todas essas angústias de criar. Tem uma questão que fala sobre o Ingmar Bergman ter sido uma pessoa cruel na vida real, por ter sido um artista. Se a gente consegue separar essa visão de que ele não foi uma pessoa perfeita, mas que deixou obras incríveis, mas também não é aquele filme arrebatador. E tem um dos atores que estava no filme que eu, por enquanto, continua sendo o meu filme preferido, que é A Pior Pessoa do Mundo, The Worst Person in the World, que é o Daniel, eu não vou lembrar o nome dele, é o nome norueguês, mas ele também tá nesse filme do Bergman Island, e eu tô muito feliz porque ele tem se comprovado cada vez mais um dos atores da Noruega mais eficientes, mais aí disponíveis e fazendo ótimos papéis, desde quando eu vi em 22 de Julho, que é um filme que está disponível na Netflix, em que ele fazia um serial killer que vai numa ilha matar todas as crianças, falando sobre esse atentado que realmente aconteceu na Noruega. Se vocês tiverem alguma curiosidade do que eu falei e saber mais formas de aprofundar, pode deixar aqui no comentário que eu vou responder todo mundo, tá bom? E não esqueça de compartilhar e deixar o seu like e também apresentar a nossa cobertura para quem também ama cinema como eu e você.